Bom, e agora sim vamos falar então com o senador Randolph Rodrigues, né? Ele e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniram hoje com representantes das farmacêuticas dos laboratórios Pfizer e Janssen. Em pauta, o impasse que envolve a compra de vacinas contra a Covid-19 desses laboratórios. É sobre esse assunto que nós conversamos agora, então, com o senador Randolph Rodrigues ao vivo. Boa tarde, senador. Boa tarde. Boa tarde, Lene. Boa tarde, Douglas. Prazer estar falando com vocês, com todos os telespectadores da Band News. Boa tarde. Senador, explica para a gente o que tivemos aí de conclusão, de avanço desta reunião nesta segunda-feira. Bem, Douglas, ainda no dia de hoje, o presidente Rodrigo Pacheco terá um encontro com o ministro Pazuello no sentido de relatar o encontro a reunião que nós tivemos pela manhã com representantes da Interfarma, do Sindicato de Indústrias Farmacêuticas, da Johnson & Johnson, responsável pela vacina Janssen, e da Pfizer. Foi um encontro muito produtivo no sentido de esclarecer o que é que precisa para termos essas vacinas aqui no Brasil. Eu saí desse encontro, inclusive, convencido que não existe nenhum tipo de exigência leonina, como foi aventado, para que essas vacinas estejam em território nacional. As mesmas exigências que a Pfizer e agora a Janssen fazem são as exigências que fizeram para os demais 69 países do mundo, onde já existe a vacina da Pfizer e que a Janssen também fará assim que ela obter o registro definitivo do FDA americano para ser comercializada lá e nos demais países. São cláusulas, por exemplo, que o Chile, país latino-americano próximo a nós, aceitou e, em decorrência disso, já vacinou, em números de hoje, 10% de sua população. É importante destacar que nós estamos, em números de hoje, com um apagão de vacina em vários locais do país e com a vacinação de pouco mais de 2,5%, 2,6% dos brasileiros, ou seja, muito aquém do que é devido. O presidente Rodrigo Pacheco hoje iria relatar esse encontro com o ministro Pazuello, e nós temos duas medidas para resolver. A primeira é a aprovação da emenda que fizemos, da emenda 76, na medida provisória 1026, que é a emenda em que a União assume a responsabilidade civil sobre as vacinas, sobre a aquisição das vacinas e a distribuição das vacinas em território nacional. E, paralelo a isso, será apresentado aqui no Senado um projeto de lei que tramitará em regime de urgência urgentíssima, com todas as pré-condicionantes necessárias para a utilização dessas vacinas em nosso território. Eu vejo aqui informações que o Senado também deve votar um projeto para criar, entre outros pontos, como o senhor começou a citar para nós, uma espécie de tribunal de arbitragem para discutir eventuais questionamentos sobre os efeitos colaterais das vacinas, que é um ponto, né, bem específico que traz essa preocupação também por parte do órgão regulatório brasileiro, a Anvisa, etc. Como é que fica essa pauta? Lênia, é importante, inclusive, destacar isso. Nós não estamos querendo, tanto com a emenda à medida provisória, quanto com esse projeto de lei, que a ideia é tramitar em regime de urgência a partir daqui do Senado, inclusive um projeto de autoria. A ideia é o projeto ser preparado, ser de autoria do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Nós não queremos substituir o papel da Anvisa. Essas são as pré-condições são cláusulas contratuais que a Pfizer exige, que a Janssen exige e que todas as demais 120 vacinas das empresas que estão em teste no mundo irão exigir. Ou seja, são duas leis para a vacina, tanto a medida provisória, que está na Câmara dos Deputados e virá depois para o Senado, quanto esse projeto de lei de tramitação em regime de urgência aqui pelo Senado. A ideia, entre outras coisas, no projeto de lei, aí a ideia é detalhada no projeto de lei, criar um tribunal arbitral para resolver as controvérsias que venham a ocorrer sem prejuízo e sem embargo da necessária consideração judicial se algum cidadão se sentir prejudicado, que inclusive a prestação judicial é uma cláusula, é uma requisição da própria Constituição, mas é ter uma espécie de tribunal arbitral de conflitos para resoluções de eventuais controvérsias comerciais ou controvérsias
que tenha os indivíduos para a aquisição das vacinas. É uma exigência que me permita dizer, Douglas e Lênin, uma exigência quase de caráter burocrático. Repito, assumido já por outros 69 países do mundo. Na América Latina, só não foi assumido pelo Brasil, pela Venezuela e pela Argentina até agora. E a resolução desses entraves significará, já a partir de abril, milhares de doses a mais de vacina, de uma nova vacina para os brasileiros. Senador, é importante, né, que tenha múltiplos lados em uma reunião para não ficar justamente apenas governo e laboratórios e ter, né, outras visões também. Na opinião do senhor, então, as cláusulas impostas pelos laboratórios, que o governo muitas vezes destaca, de que eles não se responsabilizariam por eventuais efeitos colaterais, que eles não poderiam responder, né, na justiça brasileira, para o senhor, então, não são cláusulas aí que realmente atrapalham o fechamento do contrato. Elas deveriam ser aceitas pelo governo brasileiro. Douglas, são cláusulas que já foram aceitas por 69 países do mundo. São cláusulas que já foram aceitas pelo governo dos Estados Unidos. Já foi aceita pelo governo do Reino Unido. Já foi aceito pelo governo de Israel. Já foi aceito pelo governo do Chile e pelos demais países europeus. Eu acho pouco crível imaginar que o governo de Benjamin Netanyahu, em Israel, que já vacinou quase 60% de seu povo, esteja errado e a gente esteja certo. Eu acho pouco crível imaginar que o governo de Boris Johnson, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, que já vacinou mais de 40% do seu povo, esteja errado e a gente esteja certo. Eu acredito que é pouco crível imaginar que o governo de Trump e agora o governo de Biden estejam errados e a gente esteja certo. Eu também acho que é pouco crível imaginar que o governo de Pinheira, no Chile, que já vacinou 10% do seu povo e que hoje está vacinando os professores, esteja errado e a gente está certo. Então, enfim, alguma coisa, me parece que é pouco crível imaginar que 69 países do globo que já estão vacinando, alguns vacinando muito mais do que a gente, estejam errados e somente os governos da Venezuela, do Brasil e da Argentina estejam certos. Me parece que não é razoável esse raciocínio. E é importante que se diga, Douglas e Lênin, essa é uma questão que não deve ser ideologizada. O que se trata nesse momento é de resolver o problema da vacina, é imunizar brasileiros. Em números de hoje, está faltando vacina em vários locais do país. Enquanto nós não tivermos vacina, nós continuaremos com essa tragédia de mais de 1.000 brasileiros morrendo por dia. Enquanto nós não tivermos vacina, nós não sairemos da crise sanitária. Enquanto nós não tivermos vacina, nós não iniciaremos a recuperação econômica. Então, a vacina é a única saída possível. Então, não podemos ideologizar isso. Não podemos criar problemas com o que, a essa altura, é solução para todos. Senador, vocês já trabalham com a hipótese de previsibilidade com relação a essa pauta passando, esse entrave sendo superado? Como é que fica aí essas projeções? Vocês trabalham com essas possibilidades? Olha, logo após a reunião, tanto a Janssen quanto a Pfizer ficaram de encaminhar dados detalhados da disponibilidade de vacinas que eles já têm para o próximo período, né? Dentro ainda no dia de hoje nós teremos esses dados mais detalhados. Mas o que eu posso adiantar é que já na reunião pela manhã, é importante destacar a importância da reunião. Estavam presentes os executivos presidentes da Pfizer na América Latina e da Janssen na América Latina. E já na reunião, o executivo da Janssen na América Latina destacou que o governo brasileiro aceitando, ele já terá vacinas disponíveis para os brasileiros a partir de abril. Ou seja, já teria uma oferta, uma remessa de vacinas já disponibilizada em quantidades para os brasileiros em abril. A Janssen, é importante destacar, nos próximos dias ela terá ao autorizo da parte do FDA americano, da Agência Sanitária Europeia e da Organização Mundial de Saúde. E a vacina da Janssen, também é importante destacar que somente será uma dose. Somente uma dose que facilitará e agilizará em muito a imunização, no caso que nós queremos, de todos os brasileiros e brasileiras. Então, nós acreditamos que até abril ou maio já teremos doses da vacina da Janssen
disponibilizadas. Por isso, nós temos que retirar esse entrave burocrático o quanto antes, para, em seguida, as vacinas, tanto da Pfizer quanto da Janssen, darem entrada com o seu pedido de uso emergencial no Brasil, ter o devido autorizo da Anvisa, que não terá dificuldades por isso, visto que essas vacinas já estarão autorizadas pelo FDA americano e por outras agências sanitárias, e nós temos mais vacinas disponíveis para todos os brasileiros. Senador, para ficar bem clara essa questão, é um único ponto que repercute principalmente entre os apoiadores, né, do governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que hoje os senadores, né, foram até lá, mas quem vai se responsabilizar no caso de ônus é o governo federal. Então, é essa mesma tecla que é batida, que a Pfizer, né, e que o Janssen também, claro, com a diferença nos contratos, mas que eles se eximiriam de qualquer responsabilidade e que, caso aconteça algo de errado, é o governo federal que vai ter que se responsabilizar. É isso que estão tentando empurrar no contrato. Essa é a linguagem popular que corre, né, e é esse o medo da população. O que você diria para essas pessoas, já que teve a oportunidade de estar aí com os representantes dos laboratórios? É isso mesmo ou não? É basicamente isso, mas explicar devidamente. É a cláusula de responsabilidade civil. Ou seja, a responsabilidade civil das vacinas passaria a ser do Estado Nacional, do governo brasileiro. Isso é necessário, isso é um acordo corporativo da parte da Pfizer, da parte da Janssen, e eu reitero, alguém deve estar perguntando, e por que a AstraZeneca ou a Coronavac não assumiram isso? Assumiram, só que a AstraZeneca e a Coronavac, elas serão produzidas no Brasil e são de responsabilidade de 2 laboratórios brasileiros, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan. Ou seja, a responsabilidade civil já está assumida pelo Estado brasileiro, porque 2 laboratórios brasileiros estarão produzindo. Todas as outras vacinas de quaisquer outros países que estiverem disponibilizados para o Brasil vão estar colocando essa cláusula de responsabilidade civil. E o que nós queremos a essa altura é ampliar o leque de vacinas. Não é somente uma vacina que vai resolver o nosso problema. Serão 2, 3, 4, todas as vacinas que estiverem disponíveis no mundo. E para tranquilizar todos que estão nos assistindo, veja, esta cláusula, este compromisso de responsabilidade civil foi colocado pela Pfizer e pela Janssen para todos os países, para os 69 países do globo. Os 69 países do globo que assumiram, que estão imunizando seus nacionais em números de hoje, todas assumiram essa cláusula de responsabilidade civil. Todos os 69. Eu acho pouco, repito, eu acho pouco crível imaginar que o governo da maior potência global, que são os Estados Unidos da América, tenha tido esteja errado em relação a isso e o nosso governo esteja certo. Eu acho pouco crível imaginar que o governo do Reino Unido esteja errado em relação a isso e a gente esteja certo. Veja, eu acho pouco crível que o governo de Israel já vacinou 60% do seu povo, já está saindo da crise sanitária. As pessoas estão deixando de morrer lá e já está se recuperando economicamente. É pouco crível imaginar que essas experiências concretas estejam erradas e a gente esteja certo. É assumir a exigência colocada por eles e nós temos as vacinas disponibilizadas para os brasileiros. Muito obrigado, senador, pela sua entrevista. Obrigado pela sua participação aqui no Tarde. Eu que agradeço, Lene. Boa tarde a todos. Boa tarde.